Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do 3 Graus de Carequice, aqui com André Oliveira e Pedro Moura, Viva! e comigo, já agora. Olá. Boa noite. Gabriel Martins. Gabriel Martins. Vou começar por pedir desculpa porque no programa passado disse que não ia haver livro neste e depois após uma conversa democrática acabei por mudar de tema e escolher o Beautiful Darkness. O Beautiful Darkness do Fabien Velman e da dupla Marie Pompuy e Sébastien Cosset, que assinam como, vamos lá ver, Carrascoete. Eu confesso já agora, antes de começar a falar do tema. Rascoete não é aquela coisa de queijo que se faz muito delicioso, não. Esquece. Desculpa. Não, carrascoete é uma espécie de palmilha de madeira utilizada num cantão da Suíça. É isso. Ok. Olha, já agora, Gabriel, diz o título em francês, que é fixe, porque originalmente em francês é Jolie Ténèbres. Sim, Jolie Ténèbres. Aliás, o livro, a edição original é de 2009. Eu tenho a versão da Drawn and Quarterly, de 2014, pronto, em inglês. Pedro Moura escreveu sobre este livro em 2001. Impressionante. Não, mas ia começar por dizer que um esforço, acho eu, se calhar que todos fazemos pela conversa que tivemos depois de eu escolher o livro. Não sabia, mas é um esforço que eu faço. Às vezes penso num determinado livro e penso, não vou escolher já, porque já falámos deste autor. E aconteceu estar a repetir um autor pela primeira vez porque foi um engano meu. Eu, quando descobri o Beautiful Darkness, foi precisamente isso, foi uma descoberta. O Fabien Velman não era um nome que me dizia nada, e entretanto não me Velman, c'est pas anglais, Velman, mens, come on. Como eu disse, eu tenho a edição da Drawn and Quarterly por alguma razão, não é? Mas força, Pedro. Empurra aí, meu. Pontapeia, diz lá. Nada, lembras-me uma colega da universidade que uma vez disse assim: eu adoro ouvir música clássica quando estudo. E eu perguntei, Wagner? Porque música clássica quer dizer muita coisa, não é? E depois ela, não, o meu compositor favorito é o Mozart. Mozart. Então, mas pronto. Acho que é assim que se diz em França. Não falhas. Sim, pois. Sim, mas eu não gostei de jazz. Mas pronto, isto era só para dizer que não me apercebi que já tínhamos falado deste autor num dos primeiros programas que fizemos, quando o Pedro trouxe o Diários de um Imortal. Não, Diários de um Imortal. Os últimos dias de um Imortal. Exatamente. Que em francês é Je vais t'acheter. Sim. Mas pronto, não foi de propósito. Não acho que haja problema nenhum em repetir autores. Era só, às vezes é mais uma questão de querer procurar outros trabalhos. Deixa-me ver as regras do programa, os estatutos de quem nos contratou. Só uma curiosidade. Entretanto, então, focando-nos agora no programa, o tema é a adequação da forma. Nós já abordámos isto noutros programas também levemente, que é para quem faz BD isto fará muito sentido, principalmente talvez do lado dos argumentistas, não sei, aquela questão de quando se escreve uma história, para que tipo de desenho, para que tipo de estilo, não é? A forma e o conteúdo como estão interligados. E à partida, poderemos dizer que uma determinada narrativa pede um determinado estilo de desenho e cor, preto e branco, o que seja, e que pode falhar redondamente quando esse casamento não funciona. Mas a ideia deste programa era tentar procurar precisamente estilos, ou melhor, histórias que à partida pediriam um determinado estilo, mas usam quase um diametralmente oposto. Porque uma das coisas que eu acho interessante na banda desenhada, e na arte em geral, obviamente que isto não é só da banda desenhada, é que por norma há um conjunto de regras, que à partida são aconselhadas. Se tu fugires, falhares nessas regras, à partida a canção não vai funcionar, a história não vai funcionar, o desenho não vai funcionar. Mas na arte pode-se sempre tentar esticar essas regras, dobrar, quiçá mesmo quebrar, e construir algo que à partida poderia ter tudo para não funcionar, e funciona. Eu tenho aqui uma cadeira a ranger, estou a ver que ainda vou cair, espero que isso não se esteja a ouvir. Estava um grande meme.
Epá, não, é porque estas cadeiras são antigas e esta em particular eu esqueci-me de trocar quando vim para o programa porque acho mesmo que está a dar as últimas. Mas pronto, enfim, continuando. O Beautiful Darkness, eu escolhi o Beautiful Darkness, foi uma surpresa na altura, eu gostei particularmente. Acho, acho que funciona muito bem. Começa com num registro de conto de fadas, de personagens fofinhas e queridas. A princesa, começa logo com a princesa e com o príncipe a tomarem um chazinho. E logo descamba para uma história extremamente macabra e de horror. Como se estas personagens, normalmente típicas de um. Fez-me lembrar, aliás, lembrei-me quando falámos do Simon Anselman que o próprio desenho dele comentámos tinha qualquer coisa de infantil. Mas eu acho que. E depois, o tipo de história, aquilo realmente é diferente. Mas acho que o Beautiful Darkness vai mais de encontro ao que eu queria discutir aqui e não só focar-me neste livro, mas pedir um bocado ao Pedro e ao André que trouxessem outros exemplos e outras formas de explorar este tema. No caso do Beautiful Darkness, para já tem um início que eu gosto muito, é aquele início que normalmente nos capta logo a atenção. Faz-me lembrar o que o Luís Buñuel, penso eu que ele disse isto quando fez o... Epá, até o título deste exemplo é em francês. Um chien andalou, que há um momento no livro em que ele faz o corte do olho, e eu acho que ele fez isso de propósito para focar a atenção do espectador. Ainda agora recentemente fui ver o Fake, a peça de teatro, e começa com o corpo a cair. Portanto, não há, é incrível ver a sensação no público. As pessoas, tipo, a peça está a começar, ainda estão a conversar e de repente há um estrondo de um corpo a cair e toda a gente fica assim. E no Beautiful Darkness nós começamos com, lá está, o livro não demora muito a expor o que é, mas no início, nas palavras, nas primeiras páginas antes do título, estamos neste aparente conto de fadas, a princesa tem as suas melhores amigas a servirem o chá, o príncipe com quem ela quer casar, tudo romântico, e de repente cai um bocadinho de porcaria no chá, começa a cair a casa toda, e de repente estas personagens saem todas do cadáver de uma menina, que até se vê depois a mão dela aqui na capa e depois atrás cheia já de moscas. E percebemos que, ok, isto não é um conto de fadas, isto não é certamente um conto de fadas para crianças. E a partir daí entramos numa história um bocadinho mais violenta, mais gore. Eu não sei exatamente a interpretação que vocês fizeram ou qual era a intenção, mas eu gosto da forma como ele brinca, e acho que provavelmente essa é a intenção maior do livro, como ele brinca com os conceitos típicos e clichês deste tipo de histórias e o espanca brutalmente. Há cenas aqui que são extremamente violentas. Aquela ideia que uma das trigêmeas tem para comer, está cheia de fome, esconde-se no ninho dos pássaros e abre a boca e é completamente escavacada com o bico do pássaro-mãe a dar comida. Sim. Aquilo é... Não, há momentos neste livro que eu parei e disse, eu não estava à espera desta violência. Porque o nível de violência é tão grande e tão, de certa forma, desproporcional ao desenho fofinho que o livro segue, porque o desenho do livro podia perfeitamente ser uma história de fantasia, bonita, fofinha, querida, podia até ter póneis, mas não, é completamente destrutivo. E também uma palavra de apreço à arte, da dupla Carrascoe, que eu acho que funciona muito bem, consegue captar exatamente essa inocência, esse brilho, e depois nas cenas de violência é ótimo. A cor acho que eu gosto muito da cor, mas mesmo nas cenas à noite eu acho que eles conseguem fazer tudo muito bem, tudo muito claro, perceptível. Eu gostei bastante. Se calhar ia então passar a palavra à mesa a mim, porque já passaram 10 minutos. Ok. Então, quem é que segue? Pedro. Vai, André, vai. Olha, mais referências. Eu antes vou só dizer aquilo que, ao ler o livro, não. Tu dizes que isto depois descamba numa história altamente macabra, mas na verdade isto não descamba em história absolutamente nenhuma, não é? Isto há de facto uma criança que morreu e à medida que se vai deteriorando, porque o corpo vai se desfazendo ao longo das páginas, não é? Vai aparecendo de vez em quando e está cada vez mais enrijecido, mais
mais envelhecido, cada vez mais podre e cada vez mais a fundir-se com a natureza, com o sítio onde está, porque esta criança morreu no meio da floresta. E o que acontece é que sai de dentro da criança estas personagens todas que se calhar fazem parte daquela criança em particular e se calhar cada criança tem um monte de personagens dentro dela. Cada criança e cada adulto, mas estas têm este registro infantil, pelo menos a minha interpretação é essa, porque vem de uma criança e também não é uma criança qualquer, é uma menina que parece ser delicada, parece ter aquela doçura que propicia a existência destas personagens. E o que acontece ao longo das páginas é que estas personagens têm uma ingenuidade. Pode-se dizer que há ali uma ingenuidade um bocadinho macabra, ou há ali um lado negro nas personagens, mas há uma ingenuidade e elas vão interagindo com o mundo, com a natureza, com o mundo real. E a natureza muitas vezes é cruel, é bruta, há aqui uma crueldade da natureza e algo que não vai com passinhos de lã. Essa história, essa parte da mãe pássara dar de comer é demasiado, quer dizer, aquilo não há ali maldade, mas é violência do mundo real, não é? E não, estas personagens... o pássaro nem sequer atacou a criança, aquilo não. Exatamente, sim. Portanto, aquilo que eu vejo a criança morreu, não é? Eu acredito que quando uma pessoa morre, ela dispersa-se em termos de energia, no fundo é aquilo que acontece aqui também, não é? A criança morreu e dispersa-se, ou seja, aquilo que existia dentro dela vai interagir com a natureza, com aquilo que está ao redor, e essa interação nem sempre é bonita. Essa interação, as crianças as personagens estão na sua ingenuidade com curiosidade, a conhecer, a descobrir, e muitas vezes essa experiência, esse contacto revela-se muito cruel, e isso eu acho interessante. Portanto, nunca há aqui uma história, isto que acaba completamente... Sim, mas o que eu queria dizer era no sentido que tu começas por ver os primeiros desenhos, não é? E a minha mente, pelo menos, iria para um determinado tipo de história, um determinado conto de fadas, ok? E isto agora vou pegar na expressão que vi na contracapa, e isto é um anti-conto de fadas, de repente vai para outro caminho, era nesse sentido, para mim. Eu também não sei se será assim, porque muitos contos de fadas têm um lado altamente negro, não é? E muito pesado. E as versões que chegaram os até originais, nós... sim. Os originais. Mas normalmente não usas este tipo de ilustração tão fofinha, acho eu, quando são mais macabros. Eu não sei se livros de ilustração antigos também não tinham assim... Quer dizer, lá está, a ilustração é fofinha, mas tem ali qualquer coisa. Tem ali um toquezinho um toquezinho obscuro. E eu acho que isso também... Bem, eu aí deixei-me só pôr uma coisa. Desculpa lá, porque eu estava a procurar aqui de uma coisa que tinha escrito precisamente sobre o jogo de Teneb e vou passar a ler. Não, estou a ligar. Mas que livro agora... é que é esse, Pedro? Não, e se vocês estavam falando dos contos, atenção, porque nós pertencemos a uma geração... pós-Disney, e obviamente eu não quero transformar a Disney no único fator de que palavra que posso utilizar, de dosificação dos contos tradicionais ou dos textos para crianças, porque não é a Disney, isso é simplesmente porque é uma forma mais fácil de identificar esse processo. Mas se vocês olharem para a literatura dita para as crianças antes do século XIX e mesmo a transformação no século XIX para crianças, que é quando aparece mesmo a ideia de existirem textos específicos para crianças e não jovens, etc., é muito cruel e há uma data de coisas Sim, é verdade. Por exemplo, ainda há pouco tempo estava a recordar-me do Pinóquio, do Collodi, do livro original, da literatura original, e é um livro muito violento. Quando eu digo violento, não é tiros e não sei o quê, sim. Apenas um exemplo. O grilo falante existe, é uma voz da consciência amigo do Pinóquio, até que o Pinóquio o mata, esmaga com a bota, e não há cá volta depois, não volta nada, matou o grilo, o que é que era mais? Está morto. Isso é verdade, e olhando para livros antigos de crianças, eu concordo com vocês, e posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a ilustração escolhida para o Beautiful Darkness, para mim, vai nessa direção, é propositada
Não, claro, porque é essa nessa história. dicotomia. Aliás, Sim. aquilo que eu dizia era mesmo, é aqui uma frase que se não se importam, porque eu faço uma rápida comparação com O Senhor das Moscas, não é? Do Golding, Sim. e uma das coisas que digo que é, obviamente talvez seja um exagero, mas eu digo que Pedro, diz o título em inglês, é Lord of the Flies, está bem? Lord of the Flies, não é? Flies? Ou então em francês, já que mantemos tudo dentro. Não, continua, desculpa. Não, eu digo que o Jolite Neve acaba por ser até pode não ser mais cruel, mas é mais cru, precisamente por estar embrulhado de uma forma tão doce. Ou Exatamente. seja, não há dúvida nenhuma que a utilização deste tipo de ilustração, presumo eu, ou pelo menos imitar aguarelas suaves, uma representação naturalista, animais, natureza, criaturas com olhos grandes, etc. Obviamente que remete para um universo do Cute que não preveria essas representações. Mas eu preferia sair da discussão disto para entrarmos no tema em si. Ou seja, Ok. eu logo quando tu propuseste isso, eu disse logo que parecia-me um tema interessante, porque há uma coisa que eu repito muitas vezes, que é o falar da forma e conteúdo é obviamente uma necessidade analítica quando nós falamos de um texto. Ou seja, de facto, nós podemos tentar fazer uma análise dos aspectos formais e, por outro lado, uma análise dos aspectos do conteúdo, dos temas, as histórias, etc. Mas as coisas não existem desligadas uma da outra. Ou seja, elas existem como um modo. Portanto, eu entendo o que é que tu dizes e aceito isso. Ou seja, muitas vezes existem determinados estilos ou formas, se preferirem, abordagens do desenho que remetem imediatamente para um determinado tipo de referências e necessariamente géneros, humores e não sei o quê, que depois, sendo emprego para outra coisa, é bastante chocante, não é? Porque é uma discrepância que não estávamos à espera. E isso, de facto, existem muitos autores que jogam com isso. Mas isso tem que ser colocado num contexto maior, porque muitas vezes tem a ver com um certo aspecto histórico. Eu tinha alguns exemplos para dar, alguns banais, ou conhecidos. Um deles é relativamente claro, que ou melhor, deixem-me dar dois exemplos, desculpem. Se vocês olharem para a animação dos anos 20 e 30, aquilo chamado Rubber Hose, sabem que quando as personagens têm o tipo Mickey, Betty Boop, o corpo, normalmente os membros parece um tubo, não é? Flexível. Mas tu tens histórias, por exemplo, do Mickey, que na verdade as primeiras histórias não são assim tão delicadas como isso, ou seja, têm sempre um nível qualquer um bocado bruto. Mas, por exemplo, se tu olhares para os desenhos animados do Fleischer, da Betty Boop, etc., são um pouco mais adultos. Portanto, sempre foi emprego para esses fins diversos. Seja como for, não há dúvida nenhuma que a Disney foi alimentando a ideia de uma certa banda desenhada para crianças, inócua, inocente, etc., que quando apareceu o Underground Comics, se vocês conhecem a produção dos comic books do Underground, reparem, os gajos do Underground Comics, se vocês olharem para as revistas, para os comic books feitas pelo Robert Crumb e toda a malta, eles imitavam ao máximo as BDs infantis. Tudo. O tipo de título, o indício, sabe, os selos, as letras, a maneira como colocavam as palavras e mesmo as personagens, aliás, pense no Crumb, o tipo de desenho, aquilo dava sempre a ideia de ser uma coisa vista de longe para um miúdo, pensava, isto é aquelas revistas para miúdos, não é? E depois abriam e levavam com cenas sobre sexo, droga, rock and roll. Eu li muito Underground Comics e chega a um ponto aquilo, já não aguentas, que é sempre, mais um gajo a chutar heroína no olho e não sei o quê. Mas, provavelmente, para a maior parte dos leitores contemporâneos, nós não conseguimos já ver esse jogo que era daquilo ser parecido, de facto, com as revistas infantis. E depois, aliás, quem conhece isso sabe, muitos dos casos, como o Air Pirates, por exemplo, que utilizavam mesmo o Mickey e a Minnie em cenas sexuais e não sei o quê. Há um póster muito famoso do Hollywood que é sobre a Disney, em que vês o castelo com uma nuvem em forma de cifrão. Acho que é o Pat Donald
a receber dinheiro enquanto vários personagens estão a fazer sexo com a Margarida, como se fosse uma prostituta, sei lá, os sete anões a levantar as saias, pronto, sim, uma cena completamente escabrosa. E tudo isso teve problemas legais, porque há precisamente a brincadeira dessa forma para esses conteúdos. Mas há outros tipos que se calhar fazem coisas mais interessantes. Eu já iria para exemplos mais experimentais depois. Mas o último exemplo que eu queria dar é do Roy Sikoriak, não sei se conhecem esse autor, que é um tipo que faz sempre o mesmo jogo, ou muitas vezes, que é, ele pega numa obra-prima da literatura dita universal, a Divina Comédia, Crime e Castigo, como é que se chama o livro de Bronte? Desculpem. Wuthering Heights. E depois ele pega o Monte dos Vendavais, não é? A metamorfose. Em inglês é Mount of Vandevals, não é? Yes. E ele pega nessas histórias e depois faz uma adaptação à BD, mas com estilos de banda desenhada particularmente comercial, como o Garfield, a Luluzinha, o Batman do... como é que se chamava? Final dos anos 40, agora não me estou a lembrar do nome, peço desculpa. Ou seja, utiliza estilos de banda desenhada aparentemente inócua, mas, por exemplo, a adaptação da Metamorfose do Kafka é desenhado como se fosse o Peanuts, do Schultz. Estão a perceber? Portanto, óbvio, há uma discrepância entre a ideia de utilizar, reparem aqui, não é? A alta literatura com as BDs mais corriqueiras que existem. E é um jogo interessante, mas também pode ser visto como um exercício de salão. Lá está. Não é? Que é, pronto, ok, faz esta mistura, haha, está feito. Eu gosto imenso. E fui acompanhando sempre o trabalho desse gajo com muita atenção nas várias revistas. Ele não chegou a usar o Michel Vaillant para contar, por exemplo, o Guerra e Paz? Ou... Isso é que era. Não sejas ofensivo, Gabriel. Tá e mais uma vez, Pedro Moura fala em Garfield e dá referência. Eu nem quis dizer isso, até queria deixar passar. Não, mas lá está. Ou seja, apesar de eu estar sempre a bater na questão que não existe forma sem conteúdo, nem conteúdo sem forma, blá blá blá, é um modo, a verdade é que é óbvio que existem jogos de referência, sociais, históricos, etc., de contextos, que criam ou que associam determinado tipo de estilos a determinado tipo de histórias ou de expectativas, de horizontes de leitura, como se diz, para de repente ser desviado para um outro fim que não se estava à espera. Claro, existe isso. Sim, e claro que eu... Desculpa, força. Não. Acaba. Não, ia dizer, como é óbvio, também existe a tal carga histórica que tu estás a dizer. E a Disney é um exemplo óbvio, mas também é um exemplo óbvio porque faz sentido, não é? E moldou muito o imaginário que nós temos de um determinado estilo. Eu lembro-me de ver na mostra, quando foi a apresentação do Menino e o Mundo, que até acho que foi um filme que teve alguma projeção, penso que até chegou a ser nomeado mais tarde aos Oscars, um filme brasileiro. O realizador estava cá e disse isso. Ele disse, eu cresci com a Disney e apercebi-me quando comecei a trabalhar em animação que a Disney estava muito presente, até inconscientemente, e que tive que fazer. Atenção que ele não falou necessariamente mal da Disney, nem mal, nem bem, quer dizer, ele gosta de muitos filmes da Disney, mas para fazer um trabalho diferente da Disney e tentar libertar-se daquilo, levou algum esforço, não é? E de repente eu acho que o filme está muito bem conseguido. E olha, fica a sugestão para quem não viu. Mas de qualquer das formas vai de encontro ao que estamos a dizer, não é? Nós temos as nossas referências e fazemos depois determinadas associações. E quando somos surpreendidos naquilo que estamos à espera, pode funcionar ou não, mas é interessante também. Também acho que é interessante jogar com essas convenções. Pronto. Eu só queria dizer mais umas coisas, que é, essa convenção também vai mudando com o tempo. Nós estávamos a falar há bocado da suavização da Disney em relação aos contos populares, é verdade, mas também é verdade que o próprio filme do Pinóquio ou da Branca de Neve hoje em dia já não são... A minha filha tem 6 anos e não consegue ver aqueles filmes, não. A bruxa da Branca de Neve já é demasiado macabra para as crianças de hoje, que são molinhas, não são como nós éramos, não é? Nós éramos rijos, tipo, pintávamos assim debaixo dos olhos e a minha mãe teve que me tirar arrastado do cinema quando fui ver a Branca de Neve, porque a bruxa já era assustadora. Mas eu lembro-me, por exemplo, da parte da baleia no Pinóquio, é uma parte um bocado negra e um bocado pesada. Os dias de hoje acho que não é bem assim, mas pronto.
qualquer forma, Isso tem a ver também com a maneira como nós pensamos que a educação e essas coisas. Por exemplo, hoje deu um anúncio qualquer, estava a passar do Home Alone, que é um filme que eu nunca gostei também. Eu já não era uma criança quando aquilo apareceu, estou a borrifar para esses filmes. Mas eu estava a ver, pá, aquilo é super violento, não é? Era bem. Ou, por exemplo, aquilo que o John Mulaney diz do Regresso ao Futuro. Um gajo, que fixe o Regresso ao Futuro. O quê? Aquele filme do gajo que tenta comer a mãe. Quer dizer, Ali há sempre um lado negro nas coisas. Mas aqui neste caso em particular, este estilo faz todo sentido, porque nós parece que somos tão inocentes quanto o registro que estamos a ver. E parece que as situações de choque são ainda mais chocantes por causa deste contraste, em que o mundo natural é lindo, mas é muito cruel, e a crueldade vem quando nós menos esperamos. Claro, Portanto, nós também... Mas é aqui um nível que eu gostava de sair da discussão do livro em si, porque o livro em si interessa menos do que o tema. E o outro aspecto estético, digamos assim, desta utilização supostamente de uma forma em discrepância do seu conteúdo, acho que o que faz é precisamente essa armadilha, mas essa armadilha, ou seja, a ideia de criar uma expectativa com um determinado estilo visual, porque obviamente nós aproximamos dela pelo seu aspecto visual, e depois revelar-se ser outra coisa. Isso também leva a uma coisa se calhar mais profunda, se calhar um bocadinho difícil de expor aqui, que é o facto de alertar para que é uma construção, ou seja, estamos a ver um texto, alguém desenhou, alguém o fez, portanto não há nada que impeça de fazer isto, não há nada que proíba essa utilização. É por isso que eu estava a dizer que gostava de falar de exemplos experimentais, e eu ia apontar dois, se não se importam, que é um bocado obscuro, mas talvez algum dos ouvintes conheça ou pense à procura. Ele já está a assumir que nós não vamos conhecer, mas força. Não, Gabriel, não assume. Eu sei que não sabes. Estou a brincar, eu estou... Não, estou a brincar. Mas é uma coisa, olha, é uma coisa que por acaso foi publicada em Portugal, num dos números da Quadrado, quando era publicada pela Biblioteca de Lisboa, que é uma história chamada Tatanka, escrita pelo Felipe Acaba e desenhada pelo artista Raul, são dois autores espanhóis. Tão bem, Tatanka. Não é esse Tatanka. E era uma história que é apresentada... Porque eu pensei no wrestling. O Bruto. Não, é que há uma BD que é o Tatanka, mas é uma coisa, um western clássico. Claro. Que agora por acaso também não me lembro quem é que o fez. Mas é assim aquelas coisas super óbvias. Mas essa história é uma história, passa-se num lar de idosos, digamos assim. Essa história é contada 3 vezes com 3 estilos visuais totalmente distintos. O primeiro é ainda mais ou menos realista, depois o segundo parecem símbolos muito minimalistas, e o fim é com volutas de cor, etc. Isso é um exercício muito interessante para veres exatamente como é que isso afeta a própria história, que é a mesma, na tua interpretação, na tua... E vou dar mais um exemplo. Um exemplo que até podia ser um bocadinho mais, que é mais clássico, que também foi publicado pela Biblioteca de Lisboa, curiosamente, em livro, que era o Wojciech, que é a adaptação de uma peça de teatro do Buchner, e essa peça, ou os certos dessa peça, ou a história, etc., é contada 3 vezes, completamente, por 3 autores diferentes. Deixem-me só checar. É o Sylvain Victor, o Ivan Alagbé e o Olivier Marbeuf, que adaptam essa peça a 3 histórias diferentes, e cada um, obviamente, desenhando de maneira diferente, escolhendo estruturas diferentes, colocando até em contextos diferentes. Por exemplo, o Ivan Alagbé transporta essa história, que é algures, peço desculpa, agora não me lembro onde é que é, Áustria, Alemanha, algo assim, e transporta para um país africano. Portanto, abordam é como se encenassem a peça com encenações diferentes. Acho que é uma metáfora, ou uma analogia, perdão, não é uma metáfora, uma analogia relativamente clara. E é isso que estás a dizer, Gabriel, é o facto de aparecer a mesma história, o mesmo conteúdo, mas em objetos diferentes, em formas diferentes, já não vai ser a mesma história, porque a nossa relação emocional, seja o que for, vai ser diferente.
Exatamente, eu acho isso muito interessante. Eu lembro-me também do Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, em que na realidade aqui o que acontece é que há vários estilos, não é? E que os estilos, ele vai mudando o registro de acordo com aquilo que vai contando, ou vários momentos, ou às vezes as personagens, os registros são diferentes, variando de acordo com os personagens que falam, aos momentos do livro. Isto também é uma coisa que, em vez de haver um estilo em particular, os estilos vão mudando, vão servindo a narrativa. Também me parece uma coisa interessante. Certo. Lembra-me- o Tim Burton acaba por ter também um registro um registro muito próprio e até um pouco infantil. Lembrei-me daquele livro A Morte Melancólica do Rapaz Ostra e outros contos, em que ele Uhum. faz ali em que visita uma série de personagens, sempre com um registro pseudo-infantil, que era aquele registro que era muito dele, antes dele ter se tornado no Lafayette dos Estados Unidos, não é? Que só faz adaptações. No quê? Do que E tu disseste? ele está um bocado no registro La Féria, que é fazer La Féria. adaptações de obras Muito lá de outras gótico. pessoas. Sim, é uma espécie, porque de facto a criatividade parece que se escutou, não é? Mas isso. Mas sim, o que eu gostava mais no Tim Burton foi, eu acho que ele criou precisamente esse universo Tim Burton que tu estás a dizer. Acho que isso era Eu também muito gostava de interessante. Tim Burton, mas depois passei a ter 16 anos. Pá, tão mal, pá, tão mal. Eu continuo a achar, que o Ed Wood é um belíssimo filme. Sim. E o Eduardo Mãos de Tesoura, Mas isto leva-me a pensar, pronto, quando nós, aquilo que estávamos a falar ainda antes de começar o programa, de adequar ou pensar isto para os argumentos que escrevemos, ou de que maneira é que as coisas, nós temos uma história e serve a qualquer ilustrador, ou escrevemos em função do ilustrador. O Pedro estava a falar na sua experiência agora na Caixa, que é uma coisa, obriga realmente a haver uma parceria mensal e a mim também me obrigava. E eu aí, o que é que acontecia? Não era fácil, a dada altura não se tornava fácil encontrar um ilustrador disponível todos os meses. Tem que haver um trabalho, às vezes, de grande antecipação dos meses a seguir, porque não podíamos falhar naquele prazo, tínhamos sempre que encontrar alguém. Portanto, primeiro era fechar o ilustrador, era encontrar alguém que estivesse disponível para desenhar a história e, inevitavelmente, aqui aquele registro ia condicionar a história que nós íamos escrever. Então, não sei se acontece o mesmo com o Pedro, mas comigo acontecia, que é, ok, esta pessoa está disponível, vai fazer, e eu não consigo estar a escrever sem estar a pensar no registro da pessoa. Agora, aqui havia sempre uma pesquisa pelo trabalho da pessoa, tentar ver o que é que ela fazia, o que é que ela gostaria de fazer, e a história era criada precisamente para a forma, não é? Tipo, o conteúdo era criado para a forma. Mas no geral acontece um bocadinho de tudo. Acontece muitas vezes, já me aconteceu eu escrever uma história e a história ter um registro óbvio, não é? E depois de perceber que se calhar a história ganhava se tivesse um registro um pouco diferente ou um pouco, sim, um pouco mais distante daquilo que seria o óbvio. Neste caso do livro do Beautiful Darkness, não há dúvida que sim, que ganha por ter este registro infantil. Não sei se tem a ver com expectativas, não sei se tem a ver com contraste, mas terá a ver qualquer coisa com isso. sim, e daqui a vários anos até pode deixar de fazer tanto sentido como faz hoje, que era o que tu estavas a dizer, porque as coisas vão mudando. Mas enquanto argumentistas para vocês, e acho que falámos, não sei se foi no episódio passado, aquela questão de vocês veem um estilo, um desenho e começam a imaginar a história. Ok, já eram os desenhos feitos, não era bem a mesma coisa que tu estavas a dizer, conheces o estilo, investigas o estilo de uma determinada pessoa e começas a escrever para aquele estilo. Mas de certeza que vocês já começaram a escrever histórias do nada, ok, sem terem ninguém pensado, e as imagens começam-se a formar na cabeça, não é? E é um determinado estilo, e tanto que à partida vão à procura de alguém nesse determinado estilo, o que não quer dizer que outra pessoa não possa surpreender num estilo diferente. Mas à partida, seja por que razões forem, começa-se a formar um determinado estilo
estou a especular, baseado em mim, no que eu penso, daquilo que tu esperas, qualquer coisa que tu esperes dentro daquilo Eu, que estás a escrever. eu nunca faço isso. Nunca Ok. começo a escrever uma história naquela de eu quero escrever esta história e depois vou encontrar alguém com quem vou fazer parceria. Há duas coisas que para mim que é pancada da cabeça, não é forçoso que seja assim, mas há duas coisas que para mim ajudam-me bastante que estejam fechadas para eu conseguir escrever. Que é eu ter um nome para a história, isto é mesmo pancada, porque a maior parte das pessoas isto faz, ou não tem nome, ou está aqui um nome, Fica para o está em cima fim. da mesa, mas para mim não, pá, eu gosto imenso, já falámos sobre isso. E depois gosto de ter a parceria, gosto de ter a coisa fechada. Não quer dizer que não mude, por exemplo, o Volta, Claro. das bicicletas, teve várias pessoas que estavam para ilustrar. O Lugar Maldito, que acabou por ser ilustrado pelo João Sequeira, começou por ser escrito para o Jorge Coelho, chegou a estar com o Pepe Del Rey durante bastante tempo e acabou no João Sequeira. Claro que as coisas levaram sempre algumas alterações, sempre que mudava de ilustrador dava-se ali uns toques, dava-se uma adaptaçãozinha. Mas, por exemplo, um exemplo interessante disso é uma história que eu tinha idealizado e que nunca ainda não a fiz, não quer dizer que não a vá fazer, que tem a ver com o Japão e com os samurais, etc., que chamava Soei, que era um monge samurai, e inicialmente foi escrita por um amigo meu que tinha um estilo realista de samurais, etc., e percebia imenso dessa realidade, desse passado, e era uma coisa séria, era uma tentativa minha de fazer uma coisa séria, fiz bastante pesquisa na altura sobre isso, e a dada altura aquilo acabou por estar no Pedro Carvalho, e então os samurais, aquilo era uma coisa de humor, mudou e já era uma coisa que os samurais diziam piadas e era uma coisa estúpida e o humor não tinha nada a ver com o humor do Japão feudal, era um humor atual, era uma coisa nonsense, mas fez-me sentido mudar e às tantas pensei, isto é se calhar até mais giro assim, se calhar por causa daquilo que a gente disse, se calhar o mundo já tem demasiadas histórias neste registro do Japão feudal, etc, e é uma coisa se calhar pessoas têm muito mais legitimidade para escrever. Se calhar a minha diferença estaria em dar-lhe uma dimensão, não é o Samurai Jack, mas era ainda mais estúpido que o Samurai Jack, mas tinhas aquela forma dos clãs, daquele peso, da honra e não sei o quê, mas os gajos de coisas estúpidas. Por exemplo, eu vi o Shogun todo, que pronto, foi parte da minha pesquisa foi ter visto Shogun. E uma coisa que eu achei graça foi, os gajos estavam sempre mortinhos para se matarem. Tipo, não sei o quê, eu mato-me, eu mato-me já. Mas deste-me um encontrão, mas eu enfio-me já uma espada, eu mato-me já que não há problema. Ou seja, o papo liscava de leva honra, eles já estavam a dizer, mata-se já, acaba-se já com isto, eu mato-me já. E eu achei isto engraçado, eu digo, está bem, não é preciso, meu, tipo, apitam-te no trânsito, pronto, não há problema, mato-me já. Vamos exagerar esta cena, os gajos estão sempre mortinhos para morrer, a gente tem que lhes pedir, não te mates, está tudo bem, não há problema, bebe um copo de água, respira fundo. E, por exemplo, este tipo de coisas, eu achei que era mais engraçado e então mudar a perspectiva, e portanto há um bocadinho de tudo, mas às vezes ganha-se assim, é tentar, às vezes ganha-se pela diferença também. E pronto, isto é um pouco da minha experiência pessoal. Eu lembro-me dessa história, já não me lembro exatamente onde é que saiu. Foi numa zona, não foi? Umas primeiras páginas. Não tinha a certeza. Mas não foi feito. Mas eu gostava de fazer um dia, tenho isto de pensar. Não, lembro-me precisamente por causa disso que tu estás a dizer, porque nós começamos e eu até acho que no início, talvez primeira vinheta, tu ainda vais, isto ainda pode ser uma coisa séria. Se não conheces o nome Pedro Carvalho e pensas, isto ainda pode ser uma coisa séria, e de repente aquele paparvalha logo a seguir, é que tipo, não. É engraçado. Mas, e tu, Pedro, enquanto argumentista, algo Ora bem, eu estava à espera. Espera lá. Não, por acaso, por exemplo, o André estava a dizer que tinha começado por uma pessoa e acabou com outro artista. Se fôssemos mauzinhos, fazíamos aquelas perguntas estúpidas tipo, e sentes que ficou cada vez melhor ou ficou pior? Não, mas por isso é que eu digo que é uma pergunta mais estúpida. Só há uma resposta certa, que é foram todas espetaculares. Foram todas espetaculares. Mas a verdade, Gabriel, estás a gozar, mas a verdade é que às vezes pode haver um plano
de pensar uma coisa, eu gostava que isto funcionasse desta maneira, portanto, obviamente que eu tendo acesso ou tendo a possibilidade de trabalhar com o artista X, que tem estas características, eu vou conseguir que se sublinhem estes aspectos, e depois, por alguma razão, acaba por se trabalhar com outra pessoa, Claro, mas a claro. verdade é que o que acontece é isso mesmo. É, por exemplo, o João Sequeira e o Jorge Coelho são dois artistas que têm características particularmente diferentes e distintas um do outro. Provavelmente, onde, por exemplo, o João, podíamos dizer que perde em definição de um objeto, por exemplo, ou da manutenção de uma característica facial, por outro lado, se calhar ganha na expressividade da prancha enquanto total, não é? E isto não é criar hierarquias internas entre os artistas. Mas o que é que isso significa? Significa que a tal história, o tal conteúdo original, por ser desenhado de uma maneira diferente, vai ter um impacto completamente distinto. Ou seja, se eu ler a história X desenhado por uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha, por exemplo, um artista que tenha a capacidade de... E o André disse uma coisa fundamental, pelo menos da minha pouca experiência também, que é nós podemos tomar o apontamento de uma ideia. Eu tenho uma história sobre um entregador de pizzas que encontra uma nota de 20 euros. Acabou. Esta é a ideia de partida. E o que é que ele faz com estes 20 euros? Isto é a ideia de partida. Mas depois eu preciso de saber com quem é que eu vou trabalhar para poder perceber onde é que eu posso puxar as coisas. Por exemplo, se eu tiver um artista, se eu trabalhar com um artista, claro, isto tem sempre a ver com o diálogo que se tem com os artistas. Se eu tiver acesso a um artista que é capaz de transmitir microexpressões, como se diz, através do rosto, ou seja, se eu conseguir dizer, olha, desenha a pessoa a fazer um rosto em que se percebe que está desconfiado, mas está a esconder com um sorriso, que é uma coisa super difícil de transmitir, mas se essa pessoa consegue desenhar isso, então eu posso trabalhar com estas sutilezas da expressão facial. Enquanto que, se calhar, com outra pessoa, não vou conseguir ter acesso a essas microexpressões, mas tenho acesso a um outro tipo de espetacularidade visual, por outro lado. Estás a perceber? Depende. Daí que quando a pessoa diz esta história, a história não existe. Esse conteúdo desprovido da forma pela qual se expressa não existe. É um fantasma. Por isso é que eu acho que este tema ou esta pergunta em particular é interessante por causa exatamente do que estás a dizer e do que o André disse, que mudou de autor e não foi simplesmente entregar o argumento, não, teve que se rever o argumento. Pegando no Lugar Maldito, e eu desculpa, Gabriel, mas eu iria mais longe do que isso. Até pode-se não alterar o argumento. Não é essa a questão. Não, pode não se alterar. Não é nesse sentido. Mas era o que tu estavas a dizer. Exatamente, mas era o que tu estavas a dizer. Tu tens um argumento, imagina, porque vamos pegar, por exemplo, no Lugar Maldito, Jorge Coelho e João Sequeira, porque certamente seriam histórias completamente diferentes. E o André, se fosse o Jorge Coelho, talvez fosse puxar por determinados aspectos que saberia que o Jorge faria, e no João Sequeira, outros. Que é exatamente isso. Não é necessariamente mudar a história, mas é aproveitar o que tu estavas a dizer, ou microexpressões, ou a forma como a prancha é criada dentro de um determinado registro, de um determinado estilo. E temos aqui dois exemplos, acho eu, que funcionam muito bem, porque são muito, muito distintos. Aliás, porque não nos podemos esquecer que os próprios artistas estão a colocar a sua própria interpretação. Portanto, há decisões que nunca, por mais que o argumentista seja controlador, e Deus sabe que eu às vezes dou até pormenores a mais, em alguns casos, depende das relações, claro, mas obviamente que tem que haver sempre um momento em que o artista é que sabe e que decide. E a verdade é que eu tenho sempre surpresas, quase sempre agradáveis. Mentira, ninguém sabe o que eu peço. E sempre surpreendentes, às vezes em termos da composição das páginas, das expressões, sempre fogo, como é que é possível que esta pessoa tenha conseguido tirar isto destas coisas mal planeadas? Portanto, não sei. Fazer analogias é sempre muito perigoso, porque cada um gajo diz, na música, interpretação, mas a verdade é que, sendo uma analogia muito falha, mas a verdade é que pode haver coisas aí, que às vezes pode haver uma composição musical e o intérprete vai trazer
uma forma completamente distinta. Eu acho que isto é mais triste, isto é mais alegre. Eu acho que o teu exemplo foi muito claro e faz todo o sentido. Sim. Muito bem. Muito E pronto, bem. terminamos Não, espera. Acho que sim, acho que... Olha, vamos chegar a uma parte importante do programa que é fazer apostas. Quem é que aposta que eu sou novamente a cabeça maior deste trio? É que nós estivemos no fim de semana a fazer testes noutra aplicação para ver se era possível eu não ser o cabeçudo de serviço, mas eu acho que não é, a vida não permite. E eu não sei, eu tenho fé que desta vez. Nós também já discutimos isto e eu pensávamos que já tínhamos ultrapassado. Eu acho que devíamos ser honestos e explicar aos espectadores que não há problema de escala nenhuma. A verdade é que tu tens mesmo uma cabeça grande. A cabeça é mesmo enorme. E não tem necessariamente a ver com inteligência. É mesmo uma malformação. Pronto. Olha, cuidado que isso pode bite your ass mais tarde. Então, vamos aos livros. Vamos. Espera aí. Estamos a ler. Toda a gente baixa para apanhar do chão. Viram o esforço que ele fez para recolher o livro do chão. É que ele vai pegar num livro com 50 quilos. Já está ali. Não, Olha, eu posso começar a dizer Sim. Para já, hoje, como foi feriado, e eu posso dizer que estive a ler provavelmente um dos piores livros de banda desenhada que eu li nos últimos 50 anos. E eu não fiz ainda 50 anos. Portanto, já estão a ver, já estou a dar margem para os próximos anos também a preparar, mas não vou dizer o que é, claro. Ok, então, muito rapidamente. Então... É assim mesmo, é covarde. Era um livro teu, André. Eu sei. Gabriel. Bom, os interessados podem, obviamente, saberão que eu tento colocar uma mini review no Twitter quase todos os dias sobre livros que vou lendo. Aí normalmente só ponho as novidades, mas eu de vez em quando vou tendo oportunidades de ler livros mais antigos, digamos assim, anteriores, que eu não tive a oportunidade de ler na altura, e eu agora estou a ler finalmente o terceiro volume deste, o Bonaval Pachá, do Gwen de Bonneval, precisamente, que é descendente, isto é uma figura histórica. O Bonaval Pachá foi um nobre do século XVIII que depois se tornou Pachá do Império Turco. E isto é desenhado pelo Gwen de Bonneval e com o apoio do Hugo Micol. E é muito giro porque é uma história histórica, ajudem-me, é uma saga de uma personagem histórica feita pelo descendente, que é o autor. Sobre banda desenhada, estou a ler um livro, eu na verdade não sei de quando é que isto é, desculpem lá, estou a ler um livro sobre não, isto já é 2014, esqueçam, pensava que não é novidade, mas eu não tinha lido isto na altura, que é um livro sobre o Ed the Happy Clown, do Chester Brown. É uma história esse livro. Adoro o Ed the Happy Clown, esse não conheço. Isto é um estudo genealógico, ou seja, que alterações é que aconteceram ao passar de mini-comic para comic book, para coleção, para graphic novel. Todas essas transformações, o Chester Brown alterou coisas, portanto é interessante. E hoje trouxe para ler, não faço a mínima ideia se é interessante ou não, é uma adaptação nova do The Great Gatsby, feita pelo Fred Fordham, que fez a adaptação do texto, etc., e desenhado pela Aya Martin. É assim um desenho bastante suave, digamos assim, de aguarelas, mas só lento. Portanto, ainda não comecei a ler, não sei se é interessante ou não. Presumo que sim. O Great Gatsby é um bom romance, ouvi dizer. É. Confere. Que em inglês é Great Gatsby. Né? Muito bem. Ou em português, não sei. Não tenho nada. Força, André. Zé Gato. Olha, muito rapidamente, estou a acabar este, Eight Lane Runaways, que vamos falar possivelmente dele em breve. Vou começar este, Jason, como é que, Lutz? Lutz ou não Lutz é um bom livro. É sempre a mesma coisa. E também estou a ler este, Descobre a Aventura, que é giro porque tem estas
coisinhas que dá para abrir e Esse é o terceiro volume, não é? é o terceiro volume, sim. Quer dizer, este é que me está a dar mais luta, porque em cada uma das páginas abre-se e tem-se estas janelas e faz-se umas coisas. Está sempre giro. Eu, por acaso, não gostei deste terceiro volume, porque a relação do gajo com a mãe, há aí qualquer coisa que não bate certo. Eu acho que o gajo esqueceu-se do que tinha feito nos 2 primeiros volumes. Acho que ele tentou, provavelmente, fazer um regresso ao futuro, né? O complexo de Édipo é muito evidente. Sim, exato. O complexo de Édipo é tão 12.1 gigabytes! Opa, o regresso ao futuro é ótimo. Vá lá, não. Eu adoro a trilogia. Já está, André? Estou. Ok, olha, eu soube a semana passada que o Tiago Manuel lançou um outro livro, um pela Chile, o Mishima. Ok, vou fazer o que tu fizeste, Pedro, não tenho comissão nenhuma da Chile, mas gosto muito do Tiago Manuel e queria aproveitar para dizer que na compra deste livro há uma risografia do autor. Há 4 disponíveis, são ambas ilustrações que pertencem a este livro. E pronto, e adquiri também o Jornal de Natal. Não sei se estou a mostrar bem. Também. Ok. Que tem nomes como o Bruno Borges, o Tommy Bustur e o... Diz? Bonito, também comprei. Sim. Podes dizer que o Jornal de Natal é uma autoedição desse grupo de artistas para tentar obter algumas receitas para os próprios artistas, obviamente. É um gesto de solidariedade natalício, é um apoio bonito. O jornal era pago? Eu pensei que era só tirar e levar para casa. Pois, eu fui à tinta nos nervos e saquei. Exato, foi o que eu fiz. Eu pensei, está aqui para mas eu faço o mesmo com os livros. Natal é dado, não é? Exato. Mais vale dar do que receber. Exato. Sempre ouvi dizer. É o espírito natalício. Não, mas comprem que é um bom jornal. E tem nomes muito interessantes. E além de os autores, a maioria Portanto, eu acho piada que tu, o que andas a ler são coisas que não se leem, só tem imagens. Isso só tem imagens, sim. Epá, li, mas não queria dizer que estive a ler o Beautiful Darkness. Já não é mau. Não é mau. Não, é assim, é verdade. Gostei que tivesses reparado. Mas sim. Muito bem. Então, olha, fecha lá porque as pessoas têm que se deitar também. Então é assim, eu ia fazer um rap agora, mas sendo assim, boa noite e até à próxima. Bom, tchau.